Olá, eu quero agradecer o convite da Vídeo Brasil. Eu estou aqui comentando os trabalhos de dois artistas do Mali, o Sékou Endao e do Seydou Cissé. E tem muito que falar sobre eles, talvez numa perspectiva que é de quem viveu um pouco na África, que é o meu caso. A minha referência é sempre o próprio continente, como esses artistas falam para o mundo e falam para si próprios, né? A primeira coisa, sem dúvida, é dizer o que é o Mali. Hoje o Mali é conhecido por problemas políticos graves. Recentemente, eu estou falando em agosto de 2020, houve mais um golpe de Estado, uma junta militar que toma o poder e que volta a criar algum tipo de constrangimento para, inclusive, a política regional. Enfim, mas a história do Mali, ela hoje em dia está sendo muito contada a partir de uma perspectiva internacional sobre a presença dos terroristas no continente africano e, sobretudo, na região do Sahel, na região do deserto. E fica muito essa história de guerra, de terrorismo, de pobreza. E eu acho que é muito importante a gente olhar o trabalho dos artistas na medida em que eles trazem outras narrativas. A primeira referência do Mali é, sem dúvida, a história deste hoje país, mas que foi um grande império. Houve na África Ocidental, na primeira metade desse segundo milênio, três grandes impérios: o Império Songhai, o Império de Gana e o Império do Mali. O Império do Mali foi absolutamente marcante na história da África Ocidental e na história, inclusive, do contato com o Ocidente. Quando os portugueses chegaram à costa da África, nas navegações, o Império do Mali estava no fim da sua história, mas já tinha vivido uma riquíssima experiência do ponto de vista cultural. O Mali é aquele reino que projeta uma nova referência cultural no continente africano, sobretudo ali na região do Sahel e na região da África Ocidental, porque ele confirma a vocação, a aproximação com o Islã. Os territórios, as populações daqueles países do Níger, do Tchad, do Mali, mas que na época tudo isso fazia parte do grande Mali, se converteram ao Islã a partir de um contato muito grande que se fazia com o mundo muçulmano desde o século VIII. Então, os muçulmanos, os fiéis do Islã, pelas rotas de comércio, foram chegando até a África Ocidental, atravessavam todo o deserto do Saara, e eu não estou falando de uma área pequena, o deserto do Saara corresponde a cerca de 30% do território africano, e a África é o segundo maior continente do mundo, depois da Ásia. Então, o deserto, ele era o local por onde passavam as caravanas e que vinham trazendo, então, a referência do Islã e o comércio. Os comerciantes vinham atrás de ouro e vinham atrás de sal, atrás de couro, e o Mali era um dos países que produzia ouro naquela região. É claro que o Mali de hoje não corresponde ao que era o Mali do século XIII ou do século XIV, mas a importância, a riqueza do Mali nessa época, ela é tão significativa que há uma história, enfim, sabida em vários círculos que acompanham um pouco a história tradicional da África, do rei Mansa Musa, que foi o primeiro africano de poder a fazer a viagem até a Meca. Ele se islamizou e foi até a Meca. E fez essa viagem em 1325, e levou com ele uma grande caravana e levou muito ouro, porque o Mali era a terra do ouro. Até hoje, o Mali é um grande produtor de ouro.
Então, ao fazer essa viagem até a Meca, ele levou a caravana e levou muito ouro. E é uma história que se diz que no Egito, onde ele parou, a quantidade de ouro que ele trouxe, o dinamismo que ele e a sua comitiva impuseram na economia local, fez com que o preço do ouro baixasse por vários anos em função dessa presença. Mas o mais importante não é ter ido à Meca, mas ter voltado da Meca. E por esse poder que ele tinha, a capacidade de atração, trazer junto com ele artistas, trazer junto com ele arquitetos e trazer homens de letras e de fé. Então, toda a África Ocidental faz essa conversão para o Islã e passa por um processo de grande enriquecimento cultural. Em meados do século XV, então estamos falando de 1450, o Mali tinha uma população de 40, 50 milhões de pessoas. Hoje, o território do Mali tem 20 milhões. 500 anos antes, a gente fala de 40, 50 milhões de pessoas. Era muita riqueza, era muito poder, era muita referência para o conjunto. Eu conto isso, essa história, eu faço esse comentário sobre a história, sobre a tradição do Mali, porque foi nessa vinda dos arquitetos que foi construída a Catedral Muçulmana de Timbuktu, que está nos trabalhos, por exemplo, do Tchekur Endao, quando ele faz as fotos da reconstrução da mesquita. Quando eu falei que hoje o Mali vive um problema de instabilidade política, ele hoje sede de movimentos terroristas que ocuparam aquela região. Então há um problema de conflito religioso, mas que é um conflito importado em grande medida, porque o Mali, em função dessa sua grande história, da presença de vários povos, ele é uma sociedade onde convivem várias religiões. É uma área de tolerância religiosa. Jina mimba o togoya mintia togoya fala klijo nesibri bala klijo nesibri pandina susina fasangate basangate katrasa susina fasangate basangate kajitu mun jama ta fo bla ku blim ku dablu ngara fe ka blun ru ta boka ma zun ke shilembo ku sengo ka ni senga ku da ko ka kaneda ku tega ko ka kaneta tega goji to de yo sigin kra fe sengo ji to ko sigin kra fe nya ko ji to ko sigin kra fe dala ko ji to ko sigin kra fe juguma na strate fretu masaka to fasa songala dungande ko di mogo yomine ka fora ko jina seki mogo seki la tro kono so den tan ani woro. Na obra dos artistas do Mali que nós vemos, a gente percebe a presença das religiões tradicionais. A gente percebe que num país profundamente islâmico permanecem as referências às religiões tradicionais e ao animismo. É interessante que o Islã, quando chega na África Ocidental, ele é um Islã bastante permeável ao diálogo com a religião local, com os animistas. Não havia uma tentativa de imposição da nova religião. Sendo assim, esse Islã se fez um Islã híbrido, em que ele convivia com as práticas religiosas locais. Nos trabalhos que a gente vê desses artistas, a presença da religião é muito frequente. Para mim é quase impossível não fazer uma associação disso com aquela fortíssima imagem da lenda das pedras que se movem. A pedra tem uma energia vital e ela é capaz de responder ao seu desígnio, ao que ela propõe-se fazer.
no trabalho desses artistas, o que a gente vê é sempre uma discussão muito evidente entre o tradicional e o moderno. Para um artista contemporâneo, de uma África hoje absolutamente contemporânea, trazer para o público reminiscências do seu passado, da sua tradição, é uma afirmação da sua identidade. Quando a gente vê, por exemplo, no filme, no documentário da Lenda das Pedras que Caminham, a gente vê a formação daquela barragem. E logo na sequência, a construção da barragem. A barragem é um elemento do novo, é uma referência ao colonizador que trouxe aquilo para o país ainda antes de sua independência. E aí a gente vê uma mãe e uma filha, muito claramente, uma vestida com roupas tradicionais e outra vestida com roupas ocidentais. Aquilo não é por acaso. A filha vestida à maneira ocidental, indicando que a barragem era uma coisa útil para eles, e a mãe tradicional dizendo que aquilo era um elemento de tristeza. Então, esse debate entre o tradicional e o contemporâneo, entre o útil e o que traz alegria, ele se manifesta, por exemplo, nos artistas quando eles querem eternizar a sua tradição. Essa tradição vai se perdendo, porque há um movimento de globalização que vai trazendo esse utilitarismo da nossa vida ocidental para dentro do continente africano. Mas isso tem um impacto muito forte para a população local. É isso que a gente observa num artista que absolutamente contemporâneo, utilizando plataformas contemporâneas, como a arte por vídeo, ele vai buscar a sua tradição e quer eternizá-la ali. Isso pode parecer estranho, mas é um fenômeno bastante africano. E recentemente eu ouvia, por exemplo, um debate por que ainda não existem vídeos contando, ou filmes, né, que agora está se falando tanto de da produção cinematográfica na África, na Nigéria. Então, por que não existem ainda filmes contando do Império do Mali, contando da viagem do Mansa Musa até a Meca? Ou seja, há muito ainda para ser falado sobre a história do continente. E aí temos um outro ponto também a analisar nesses vídeos, que é a importância da oralidade. Todos os trabalhos que a gente está comentando aqui, eles trazem uma referência ao que foi uma lenda, ao que é o registro oral da tradição. A África, quando o homem branco chega para colonizar a África, ele chega com uma ideologia, e a ideologia era a ideologia de que a África não tinha história. Hegel, no final do século XVIII, começo do século XIX, ele diz claramente que a África não tinha história, e essa falta de história justificaria a necessidade da presença do branco para colonizar. O que estava ali dito? Que a África não tinha uma história? Como assim? A África tem uma história, só que a África, as sociedades africanas são sociedades de uma história oral, não há uma tradição de história escrita, são sociedades que têm os seus registros por intermédio da oralidade, com exceção do mundo árabe, que já fazia uso da escrita. Essa história contada por meio da oralidade, por meio da pesquisa arqueológica, por meio da pesquisa até linguística, que mostra o movimento dos povos em função da localidade, onde as línguas, como elas se desenvolvem, isso tudo é uma história que o mundo ainda desconhece, e que o mundo não africano. E esse mundo não africano, ao não conhecer essa história, para um artista africano é absolutamente vital contar isso. Então, o seu momento é um momento contemporâneo, fruto do que foi o seu passado, mas o seu momento é de afirmação da sua existência como africano, que foi deixado para trás, que foi vendido, que foi transmitido uma narrativa
colonial branca que desqualifica o africano. Em um dos trabalhos a gente vê o Endau, Chikore Endau, mencionando a importância desse trabalho dos artistas africanos está presente e está sendo trazida por uma audiência brasileira por intermédio desses eventos organizados da Bienal e outros eventos organizados pelo Vídeo Brasil. Isso é muito importante. Os africanos da África, sobretudo ocidental, que tem um contato mais estreito com a história do Brasil e com a própria com toda a história da escravidão, eles têm a percepção de que o Brasil, majoritariamente negro, está buscando uma referência sobre a sua história. Quem somos nós brasileiros? Onde está a nossa história que nos remete ao passado de seres que foram escravizados? Então é muito interessante quando eles podem, então, na sua arte contemporânea, reportar uma tradição que vai enriquecer as narrativas dos brasileiros. Então a gente vê que um artista africano que vem aqui, ele tem consciência disso, e o trabalho dele é fazer esse diálogo, essa ponte, inclusive projetando essa necessidade de um diálogo maior entre o Brasil e a África e os países africanos, no sentido de construir um trabalho conjunto. No trabalho desses dois artistas, uma coisa que me marca muito é a presença do deserto. O deserto sendo uma área quase que inexpugnável, né? A nossa referência, quando a gente olha o deserto, a imagem para nós é deserto uma coisa sem vida, uma coisa inóspita completamente. Porém, o deserto ele é profundamente rico de história, de sobrevivência. Uma sobrevivência diferente da nossa no Ocidente, mas uma sobrevivência para eles muito intensa, que nos remete a uma noção de tempo. Quando a gente vê uma pessoa andando pelo deserto, a sensação é de que o tempo não passa, ou ele demora muito tempo, porque é um longo caminhar, as áreas são longas. E esse é um componente que, para nós, quando a gente convive na África e vê, é uma das riquezas da experiência do continente africano, é ver a noção do tempo. O tempo ele passa num outro ritmo, e esse ritmo é um ritmo bastante mais contemplativo. Esse esforço para a gente entender talvez seja necessário quando a gente vê tantas referências ao deserto na obra desses artistas. O deserto tem cor, o deserto tem riqueza de história, é claro que tem a riqueza mineral também, mas o deserto é a própria lógica da existência desses povos que se fizeram pela interação com o deserto. O Mali é um país, por exemplo, que não tem costa, voltada para o mar. Ele é um país fechado. Todos os países dessa região, se a gente pensa, por exemplo, quando a gente está, por exemplo, bem mais ao sul da África, existe o que vem do deserto, o pó, a areia que vem em nuvens, que são as areias do deserto, que chegam até a parte equatorial. Se a gente pensar que o Mali, o deserto do Saara, está bem acima do oceano, do Equador, e esses pós, né, essa poeira do deserto chega até bem embaixo. Então pode imaginar o que é isso para quem vive naquele ambiente. É muito forte, então ele tem que estar ali presente.
Dito isso, esses comentários que são comentários da observação do que essa arte projeta de fato do que a gente vive no continente, né? Eu vivi bastante na África, tive esse privilégio, e essas obras elas trazem esse registro para mim. E eu acho que a gente não pode, como eu disse, né? Essas obras elas contam narrativas que a gente não conhece. Elas servem de referência para brasileiros que estão buscando um diálogo com a sua ancestralidade, mas eu acho que a gente tem que, sobretudo, sobretudo também, ver esses artistas como pessoas muito próximas a nós, que estão construindo uma referência e que mostram que a África está no mapa. A África sempre esteve no mapa, mas há uma percepção de que a África, por ser um continente mais pobre, ela tem que sair do nosso horizonte. E não, é exatamente o contrário. A África ela tem que entrar no nosso horizonte, porque há um potencial para a África muito grande no século XXI. Em 2050, a gente vai ter a população da África próxima já da Ásia, e depois, no final do século, a população africana vai superar a população asiática, são projeções, mas a gente tem que olhar as oportunidades desse diálogo com a África, porque a África está muito próxima de nós. Então eu fico muito feliz de ver quando a equipe do Vídeo Brasil focaliza, dá atenção a esse trabalho no sul global dos artistas africanos. É sempre um privilégio conhecer a África e conhecer pela arte. É bastante mágico.